Olá, bom, nós estamos ainda num tempo em que a igreja não pode ser usada para os cultos e devido a essa questão nós estamos gravando um estudo bíblico. O tema do nosso estudo é alegria e tristeza, estações da vida. Fazer uma leitura em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Deus querido, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E mesmo de forma não tão pessoal, não podendo estar junto com os irmãos, podemos estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, Deus. E que seja útil, que seja proveitoso para a nossa edificação, para a nossa paz, e que o Senhor Deus nos abençoe. Ajude-me, ó Pai, a transmitir essa mensagem e dê, ó Deus, às pessoas condições de ouvi-la. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse tema é muito oportuno. Tempo de tristeza e tempo de alegria. Eclesiastes 3 foi citado por muita gente. Aquela parte que diz tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, mostrando que nesses dias, depois de falarmos tanto em necessidade de sermos mais afetivos, de cumprimentarmos os irmãos, de abraçarmos os irmãos, hoje nós temos essa tristeza de encontrar com alguém e às vezes você quer cumprimentar, abraçar, mas você não pode. E ainda fica a questão, não pode mesmo? Será que pode? Pode, mas isso é para outra questão, outra hora. Esse estudo quer refletir sobre nós que a vida ela tem esses dois tempos, tempo de tristeza e tempo de alegria. Por que isso é importante? Porque às vezes nós temos a impressão de que a alegria é passageira e a tristeza é duradoura. Então parece que você vive a alegria por um momento tão rapidinho, tão pequeno, e logo já vem a coisa ruim. Mas isso não é uma verdade. Isso ocorre porque muitas vezes a nossa percepção de tristeza e alegria é diferente. A gente vive tão intensamente aquele momento feliz que parece que ele passa rapidamente. Eu sempre cito o exemplo de você com dor de cabeça 5 minutos, é uma eternidade. E quando você está 5 minutos se divertindo em algum lugar, na verdade aquilo passa tão rápido. Tristeza e alegria. A questão não é se teremos dificuldades, se teremos momentos de tristeza, mas quando. Parece pessimista essa fala, mas é uma realidade. As duas situações ocorrem na vida de todos, cristãos, não cristãos. Todos nós passamos nesse mundo por momentos de alegria e momentos de tristeza. Como eu disse, às vezes a impressão não é essa, a impressão é que tem mais momentos de tristeza. Tem uma letra de Vinícius de Moraes, que foi até colocada como música, ela diz: a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila, e cai como uma lágrima de amor. E aí tem o refrão: tristeza não tem fim,
felicidade sim. Então, na verdade, a gente não pode se apegar para esse tipo de pensamento. A gente tem que se apegar ao que a palavra de Deus diz. E no Salmo 30, no verso 5, na parte 2, diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Na verdade, a gente vai descobrir, e nosso estudo tende a levar-nos a isso, que ao contrário do que se pensa, que a tristeza é enorme e a alegria é pequena, na vida nós temos momentos tristes, momentos difíceis, mas a maior parte da nossa vida é feliz. E se contarmos a eternidade, aí nem se diz, né? Nós temos um breve momento que nós vamos passar neste deserto da vida do dia a dia, mas um dia teremos a glória eterna. O que nós podemos pensar sobre esse tema? Bem, sempre vem à nossa mente o conforto de Mateus 6,24. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Então nós devemos contornar e vivenciar e tentar amenizar as dificuldades do dia, nunca pensando no futuro como outro problema maior ainda, nunca sofrendo as dores do futuro. Se a gente tem que pensar no futuro, no lugar de sofrer antecipadamente, nós devemos nos alegrar antecipadamente. Ao invés de sofrer, amanhã eu vou ter essa dificuldade. Não pense que daqui a alguns dias algumas coisas tão boas irão acontecer. Irão acontecer. No momento que você está sofrendo e pensando, mas eu não posso sair de casa hoje. Pense no dia de amanhã em que você vai poder sim sair de casa. Eclesiastes 7,14 diz: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então é interessante essa passagem de Eclesiastes 7,14, que diz que nós devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus controla todas as coisas. E nós devemos ficar contentes no momento em que nós temos as nossas alegrias. E também ter paciência nas dificuldades. Na verdade, essa passagem ela quer dizer um pouquinho para nós que nós não devemos desperdiçar a alegria por causa dos problemas. Nós não devemos desperdiçar nem os momentos alegres por causa de, às vezes, pequenos problemas, e até mesmo nos momentos difíceis, nós não devemos desperdiçar a nossa alegria, a nossa paz. Não desperdice a alegria, não desperdice momentos que nós temos de viver bem, de estarmos alegres. É muito importante para a gente não se deixar levar pela tristeza, pela amargura, e fazer com que isso vá se tomando conta do nosso interior. Passar por alguns momentos de desânimo durante o dia é normal, mas se nós formos remoendo essas dores, nós vamos passar muito tempo tristes. Mas também, por outro lado, nós não devemos desperdiçar a tristeza, desperdiçar os problemas, desperdiçar as dificuldades. A tristeza tem a sua importância. Nós temos falado bastante nisso, que nesses dias que nós estamos passando por certas dificuldades, inclusive a questão de ter que ficar em casa, nós não podemos desperdiçar isso. O quanto você, eu, estamos aproveitando para fazer outras coisas, para estudar mais a palavra, para orar, para desenvolver algum dom, talento. Nós não podemos desperdiçar os momentos de tristeza. Então, se nós estamos passando por alguma limitação, naquela limitação nós temos oportunidade de exercitar músculos que nós nunca iríamos usar se não fosse passando por essa limitação. É interessante a gente pensar nisso e lutar por isso. É incômodo, é difícil,
mas se a gente se esforçar, a gente vai conseguir muitas coisas. Eclesiastes 7:3-5 diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Melhor o coração dos sábios. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. É interessante, né, pensar, o coração dos insensatos está na casa da alegria. Ele está falando a respeito dessas pessoas que só querem saber de diversão, não meditam, não pensam no coração. Você pensa que tem gente nesses tempos de hoje que, ao invés de estar buscando desenvolver alguma coisa, estão tentando esquecer os problemas com diversões, com tantas coisas que não convém nem a gente falar. Melhor é a mágoa do que o riso, diz esse texto, ou seja, por causa do coração que se faz assim melhor. Não desperdice então a tristeza. A tristeza tem a sua importância. Ainda mais uma passagem, Tiago capítulo 1, 2-4. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse texto eu tenho falado bastante nele. Tiago quer mostrar exatamente o que nós acabamos de dizer, que a tribulação, ela nos faz mais fortes, porque a perseverança, ela vai trazer assim a força para vencer as batalhas e as dificuldades. Então ele diz que essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então no exercício que nós vamos nos fortalecer. Então por isso que ele fala, tende por motivo de alegria, né? Não é ficar alegre, eu estou alegre porque eu estou sofrendo, porque está doendo a minha cabeça, porque está doendo meu pé, porque eu estou em casa. Não é esse tipo de alegria, mas é alegre por uma oportunidade que a gente não teria se não fosse diante das limitações. E aí eu chego na parte que eu disse, né? Enquanto que a letra da música, ou a letra de Vinícius de Moraes dizia tristeza não tem fim, felicidade sim, nós aprendemos que para o cristão é ao contrário. Como nós lemos o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós também podemos ver em várias passagens as promessas do fim da tristeza e do início de uma alegria eterna. Salmo 16:11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então nós estamos caminhando, não é para o fim da alegria e para o começo de uma tristeza cada vez maior. Nós caminhamos num mundo em que tristezas e alegrias se alternam constantemente, tempos bons e tempos maus. Não podemos dizer que um deles é maior do que o outro. Acredito que podemos dizer que a alegria é maior do que a tristeza. Mas principalmente nós podemos dizer: eu estou caminhando para o fim da tristeza, para o fim da morte, para o fim das dores, dos problemas. Eu estou caminhando para uma plenitude de alegria na presença de Deus. E é o que também Paulo diz em Romanos 8:18: para mim estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, tristeza tem fim. A alegria não. Alegria não. É tempo de rir? É tempo de chorar? É tempo de prantear? É tempo de saltar da alegria? Lembre-se disso. Os tempos se alternam. Aparentemente isso é uma visão triste, pessimista, né? Dizer para você que você não vai conquistar uma alegria plena ainda nesse mundo, porque isso é uma visão de muitos de nós. Vou vencer os problemas, eu vou crescer e eu vou desenvolver e eu vou a partir de agora controlar as coisas.
as coisas não estão sob o nosso controle e não estarão. Quando você pensa agora dá tudo mal, vem o bem. Às vezes quando você pensa agora vai dar tudo certo, tudo começa a dar errado. Então não é se passaremos por tristeza, mas quando. E não é se passaremos por alegria, mas quando. E o quando pertence a quem? O quando pertence a Deus, não a nós mesmos. João 16, 22 diz: assim também agora, vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha a profundidade desse texto. Agora vós tendes tristeza. Jesus está falando. A promessa: mas outra vez vos verei. E o que vai acontecer? O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. São promessas como essa pelas quais nós devemos viver, certos de que o Senhor transforma. Mesmo antes de se cessar o mal, mesmo antes de acabar alguns problemas que nós vamos conseguir vencer, o Senhor já vai transformando o nosso coração. Isso é muito bom. Mais uma passagem, Salmo 30, 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Graças te darei para sempre. Por isso, como Paulo, nós podemos dizer: não desanimamos. Não desanimamos. Mesmo que as dificuldades venham sobre nós, nós não devemos desanimar. Paulo chama os problemas de leve e momentânea tribulação. Mas por que ele fala que é leve e momentâneo? Não é porque é pouco. Paulo sofreu muito, passou por muitas dificuldades. Ele diz que é leve e momentânea comparado à eternidade, à alegria. E ele fala assim: ao eterno peso da glória. Dá para se comparar? O tempo que nós passamos em humilhação, em sofrimento, carregando às vezes nosso próprio pecado, não se compara a uma eternidade de glória. Ele fala peso eterno, algo que tem sustentação. A glória, esse peso eterno, acima de toda comparação. Não há como comparar. E Paulo termina, e assim também nós vamos terminar, dizendo que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nesses dias nós temos ouvido muitas notícias, e como o homem erra nas notícias, nas informações. Hoje parece que nós estamos tão bem informados, né? Nós temos muitas notícias, mas nós nunca estivemos tão mal informados, porque quem traz a notícia, por mais credibilidade que tenha, ele não tem uma ligação direta com Deus, ou Deus que sabe o que irá acontecer. E quantos que trazem notícias simplesmente porque acham: esse é o remédio, isso vai acontecer, vai durar tanto tempo. Acham que sabem. Não atentando nós então nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Que Deus me ajude, que Deus te ajude a nós vencermos essa etapa sempre fortalecidos no Senhor, sabendo que Deus conhece todas as coisas, sabendo que Deus nos abençoa em todos os tempos e que nós possamos descansar no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Somos gratos, ó Pai, porque quando nós fechamos os nossos ouvidos, não ouvindo esse mundo, e quando nós abrimos os nossos ouvidos, inclinamos a ouvir a Tua voz, o Senhor fortalece o nosso coração, alegra a nossa alma, nos enche de esperança, Deus. Que o Senhor Deus nos ajude e nos fortaleça, Pai, mais e mais. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por todos que assistiram, os que chegaram até o final. Obrigado aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, que nesse tempo têm acompanhado algumas das mensagens, que tenho gravado, que tenho colocado no grupo do WhatsApp, e que Deus esteja abençoando a nossa vida, abençoando as igrejas no Brasil, abençoando para que possamos logo estar de volta servindo ao Senhor. Deus abençoe cada um de nós, Deus nos fortaleça.